Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Gente, hoje vamos dar continuidade aqui na nossa oração da manhã, em forma de leitura bíblica, né? Uma leitura de forma responsiva. Quem está me acompanhando já sabe como é que a gente está fazendo. Fica com a gente, continua com a gente. Hoje vamos ler o capítulo de número 5 do primeiro livro de Samuel, tá? E eu quero expressar aqui que hoje estou meio triste, porque fiquei sabendo da partida de um grande amigo meu, amigo de uma vida toda. Infelizmente ele está lá no Maranhão e eu estou aqui no Rio de Janeiro, não vou ter como chegar lá a tempo para abraçá-lo, mas a imagem dele que vai ficar aqui no meu coração, a imagem que a gente sempre teve de brincar, de sorrir, de contar histórias, de termos trabalhado junto um bom tempo, um bom período. E a história da minha vida não seria a mesma sem a entrada dele na minha vida. Realmente, um paizão do coração, eu o considerava pai mesmo do meu coração. E tive com ele no início do ano, levei um presentinho para ele e achei tão lindo a forma como ele recebeu, assim, com todo cuidado, abrindo o pacote devagarinho para não rasgar o papel e admirando o presente que eu levei e todas as outras lembranças que tivemos junto, do nosso tempo de trabalhar junto, enfim, de tudo. Ele faz parte da família, porque ele era casado com a tia do meu ex-marido, mas assim, apesar de ter havido divórcio, não houve essa separação da família. Eu sempre estava lá com eles, conversando, e eles sempre me recebiam e me recebem muito bem. Então, para mim é muito triste, muito pesaroso, mas Deus sabe o que faz, né? Eu estava orando todos os dias para Deus tirar ele do CTI, que ele estava entubado no CTI, mas assim, era a minha vontade, era a vontade da tia Santa, esposa dele, era a vontade de todos os filhos, de toda a família, mas não era a vontade de Deus. Então, que Deus o receba e dê a ele um lugar de paz, um lugar de descanso, porque ele foi realmente um grande homem, um grande amigo e um paizão para mim e para os filhos dele também. E eu agradeço a Deus por ter colocado ele na minha vida, no meu caminho, e eu fazer parte da história dele e ele fazer parte da minha. Amém? Vamos ler o capítulo de número 5 e o título do capítulo de número 5 diz: A Arca na Terra dos Filisteus. Lê para mim o versículo, por favor. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram-lhe a pôr no seu lugar. E, levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Porém, a cabeça de Dagom e as 2 mãos estavam cortadas sobre a soleira da porta, somente o tronco ficou com Dagom. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam ou limiar em Asdod, até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor pesou sobre os moradores de Asdod, e os
e os afligiu e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus limites. Gente, só um minutinho. Desculpa, tá? Dagon, ele era tido como um deus, né? Para eles, para esse povo, né? Naquele tempo havia isso, né? Das pessoas terem deuses diferentes. E colocaram, né, a arca de Deus, do nosso Deus vivo, do Deus de Israel, colocaram no mesmo local onde estava essa estátua, né, de Dagon, que era considerado o Deus dele. Só que Deus, né, feriu a Dagon, né, derrubou a estátua do Deus deles, né, não tinha poder nenhum sobre o nosso Deus, caiu de rosto no chão, eles puseram de volta no lugar e ajeitaram lá, no outro dia estava lá de novo, né? E só que assim, Deus se enfureceu com aquilo, né, de terem colocado a arca lá junto com Dagon, se enfureceu, né, e pesou a mão poderosamente sobre todo, né, todo o seu povo, todo o povo lá né, que servia a Dagon. Pode? Pode. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Por isso enviaram mensagem e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca de Deus, do Deus de Israel. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, e a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigava duramente ali. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Gente, o tamanho do pecado que eles cometeram, né? E o tamanho da ira de Deus contra eles, né? Que fizeram coisas que não podia fazer, que desobedeceram a Deus, que buscavam servir outros deuses. E o pavor que se espalhou por todos aqueles lugares, né? Foram mandando de um lugar para outro e aquele outro mandando para frente, até que resolveram mandar a arca para o lugar certo, né? Fazer as coisas sem a permissão de Deus não é sábio, não é bom. A recompensa vem e não é boa. Quando você obedece, quando se busca ao Senhor, é diferente. Quando se faz tudo pela cabeça,
do jeito que deseja, do jeito que o coração manda, sem nenhum temor, sem nenhuma obediência, a recompensa não é boa, porque Deus age. Muitos podem até pensar que Deus não está vendo, mas Ele está vendo e age. E em se tratando da arca de Deus, então, a coisa foi séria. Gente, hoje, como eu já falei para vocês, é um dia bem pesado para mim, né? Apesar de eu já ter orado, eu já ter agradecido a Deus por ter me apresentado o meu amigo, me colocado na vida dele, colocado ele na minha vida, por ele fazer parte da minha família, ser tio dos meus filhos, né? Porque é casado, assim, na verdade, como ele é casado com uma prima, né, do meu ex-marido, na verdade ele seria primo segundo. Mas há aquela tradição dos antigos, né, que quando um primo tinha um filho, passava a chamar o tio daquele, do pai, o primo do pai e da mãe, passava a chamar de tio. E isso acontece. Tia Santa, na verdade, é prima de Pedro Batista, o meu ex-marido, o pai dos meus filhos. Mas todos os filhos, né, chama ele de tio e me chama de tia. E eu acostumei a chamar tia Santa de tia. E Garrincha, como é um paizão, né, foi a primeira pessoa da família que eu conheci, foi ele que me apresentou, inclusive, o meu marido, o meu ex-marido. Então, assim, ele tinha aquele carinho enorme por mim, aquela consideração enorme, e eu por ele. Então, assim, hoje realmente é um dia muito pesado para mim, e eu peço desculpa a vocês se eu não atingi o grau que eu precisava atingir na leitura, e se eu deixei alguma coisa a desejar. Que Deus abençoe o coração de vocês, que vocês sejam poupados, assim, o máximo de passar por tristezas grandes, como eu estou passando hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, sare a família de vocês, que bênção sem medida recaia sobre você e toda a sua família. Amém? Fica com Deus e amanhã a gente dá continuidade à nossa oração da manhã, lendo mais um capítulo do livro de 1 Samuel. Amém?